Essa é a previsão das cartas para sexta-feira, dia 27 de março de 2026. Vamos entender quais são as inclinações, as oportunidades, quais são as tendências para esse dia, porque nós vamos analisar em todas as áreas da vida, né? Nós vamos analisar as finanças, tem uma carta que saiu para as finanças, tem uma carta que saiu para a área do trabalho, né, área profissional. Tem outra carta que saiu para a área amorosa, tem outra carta que saiu para saúde, espiritualidade e também um conselho, certo? Então vamos entender melhor, eu vou explicar melhor. Então já vem seguindo, já chega se inscrevendo, seguindo, ativando as notificações aí para você não perder mais nada. E é o seguinte, aqui nas finanças nós temos a carruagem, que veio inclusive também para nós no na quarta-feira. Então, nós temos aquela mesma ideia ainda, né, de continuarmos com uma gestão adequada, onde nós conseguimos conter os gastos, conseguimos investir, economizar. A gente sabe muito bem o que ser feito, sabe muito bem manusear, nesse sentido de direcionar os nossos recursos, né? De aplicar de repente, mas principalmente de saber seguir o fluxo, saber o momento de economizar, de investir, de gastar, de poupar, né? Saber exatamente que a vida ela requer certas decisões, certos caminhos, certos, né? E talvez você tenha um foco, inclusive. Vamos supor que você tenha um foco, tenha um objetivo, seja ele a curto ou longo prazo. Para você concluir, você precisa manter um determinado foco, né? Você precisa estipular, pô, eu preciso pagar isso aqui, eu preciso comprar isso aqui, então você tem que pensar nisso também nos momentos que você estiver fazendo as decisões financeiras. Tem que levar em consideração os seus planos e metas, os objetivos tanto a curto ou longo prazo, né? Para seguir nesse ritmo, para conseguir alcançar as tuas vitórias, as tuas realizações, né, teus objetivos. Aí aqui na área profissional nós temos o valete de espadas. E na área profissional com o valete de espadas, essa energia vai falar bastante sobre nós sabermos averiguar as informações, procurar nos informar. A informação pode ser muito útil, tanto para você dar seguimento com alguma coisa, com algum projeto, com algum trabalho, ou também de repente obter informações, né, que são necessárias para o teu trabalho, que são necessárias para o teu labor, que, né, enfim, até, por exemplo, saber conversar com as pessoas, saber averiguar, saber perguntar, saber questionar, por exemplo, dependendo do trabalho, você precisa perguntar se trabalha no açougue, se tem que saber, né, tem que perguntar para a pessoa se que tipo de carne que ela quer, como que ela quer e tal. É que nem todo mundo sabe, às vezes, muito se explicar muito bem, que nem no na minha profissão, né? É, às vezes eu preciso ajudar a pessoa a elaborar as perguntas que ela vai fazer para o tarô, né? E a comunicação ela é muito importante para que a gente consiga, né? A informação ela é imprescindível, né, gente, para que nós possamos agir, possamos tomar qualquer decisão, enfim, né? A gente precisa entender a situação e precisa averiguar tudo de fato, checar os fatos, né? Então, por exemplo, para eu ajudar alguém, né? Para eu te ajudar, por exemplo, quando você chega numa leitura, quer fazer uma leitura de tarô comigo, tem duas formas, né? Você pode escolher a sua leitura, pode selecionar qual tipo de leitura você quer, ou você pode me explicar o que você busca. E aí você vai me explicar por áudio ou por um resumo de texto, como preferir, né? Ou também pode ser que talvez você só escolha a leitura assim, né? Diga, Tami, eu quero fazer essa leitura aqui da previsão do Templo de Afrodite, por exemplo, que é uma tiragem, é um jogo que trata da relação completa, fala sobre sentimentos, pensamentos e atração, assim, né? A forma que a pessoa se atrai, o futuro da relação. E às vezes as pessoas vêm fazer a leitura e não dizem nada. E eu não pergunto, eu gosto também de fazer a leitura assim, sabe? Eu acho que daí é uma coisa mais até raiz, sabe? Quando você começa a ver só o que tá dizendo ali nas cartas, só o que tá sendo visto ali, né?
Só vou dizendo o que eu tô vendo nas cartas e as pessoas depois dizem: "Nossa, eu não te contei nada, eu não te falei nada". E as cartas mostraram tudo e é exatamente dessa forma que funciona. Às vezes a gente não precisa falar, não precisa me dizer nada. Claro que às vezes eu vou precisar tirar uma dúvida, né? Por exemplo, é, geralmente se confirma. Como outro dia eu estava atendendo uma moça e eu disse assim: você trabalha numa empresa familiar, né? Então era mais difícil para ela conseguir uma promoção, ser promovida, ser, né, de cargo, assim, subir de cargo, porque era uma empresa familiar e ela não tinha dito nada. Ela só pediu ali, contratou o pacote de perguntas, que tem o pacote com perguntas, tem a consulta por sessão, tem por área, né? Depende do que você precisa. E aí ela só mandou a pergunta, só pediu para mim responder ali. Eu disse, olha, não tô infelizmente vendo aqui uma promoção. Inclusive eu vejo um contexto de uma empresa familiar e ela depois confirmou de fato que era isso. Então, eu gosto também de fazer a leitura assim, sabe? Sem a pessoa dizer nada e tal, mas o valete de espadas aqui, ele vai nos lembrar que às vezes é importante sim conferir algum fato, alguma informação, né? Checar alguma informação no seu trabalho vai ser bem importante. E aqui na área afetiva, que trata das relações com nós mesmos, com os outros, com as amizades, com a família e tudo, vem a Rainha de Copas. E então ela traz um afeto para nossa sexta-feira, traz um afago, traz uma sensibilidade maior, traz até uma preocupação às vezes, sabe? Pode ser que a gente fique de repente até preocupada demais com as coisas, com as pessoas, queira, né, saber demais, assim, queira se envolver até demais, inclusive. E aí também tem que dar uma analisada, né, só pra não se deixar levar tantas vezes por um sentimento de cuidado e acabar sufocando, às vezes, as pessoas, né? Às vezes a gente pode fazer isso sem querer, né? Então, é um dia que traz bastante sensibilidade, tanto para que nós possamos lidar com as pessoas, entender as pessoas, perceber e agir também, né? Nós podemos encontrar a sensibilidade nos outros e também podemos estar mais sensíveis. Então, é nesse contexto. E aqui na área da saúde e da espiritualidade, nós temos o valete de copas. Então, veja que nós estamos analisando cada área, né? E eu friso, é importante lembrar sempre, né, que você precisa absorver somente o que vai ressoar dessa leitura. Somente o que faz sentido para você, tá? Às vezes não vai ressoar, às vezes pode ser que tem situações aqui, né, que não vão fazer parte do seu dia. E tá tudo bem, porque essa é uma leitura coletiva, né? Ela é mais ampla, ela é mais generalizada, sim. Por mais que às vezes ela seja bem específica, né? Porque eu vejo vocês comentando às vezes que, né, que foi bem específico. O Elton, por exemplo, eu vejo ele comentando muito aqui que às vezes bate a leitura, né? A minha mãe também, que comenta aqui, a Maria Geni, ela também comenta, ela sempre comenta, né, que faz sentido, né, que ressoa a leitura. Então, comenta aqui também para você se fez sentido. E se não fizer sentido nenhum, daí você pode fazer uma leitura particular. Você pode entrar em contato comigo aqui no link que tem na descrição. Você consegue entrar em contato comigo e para a gente poder conversar, para eu entender o que está se passando, como eu vou poder te ajudar, né? E aí, no valete de copas para a área da saúde, talvez seja aquele dia que a gente precise tomar uma vitamina, uma batida, alguma coisa. O valete de copas na saúde para a nossa sexta-feira, dia 27 de março, ele pode representar a gente tomando algum suco, alguma bebida, alguma vitamina ou algum remédio, algum medicamento, alguma coisa, tá? É isso que o valete de copas representa nas cartas e para o nosso dia aqui, tá? Porque eu vi outro dia a moça dizendo que comentou que eu estava falando sobre alimentação, né? Claro, gente, porque aqui na nossa área da saúde a gente trata de tudo e dependendo do que a carta representa, eu vou falar exatamente o que a carta representa e o valete de copas aqui mesmo nesse caso, ele representa essa, né, alguma suplementação e tal. Ele representa também uma boa imunidade, tá? E também representa uma energia não gasta. Talvez seja aquele dia que a gente vai, talvez ter alguma energia acumulada, né? Que esteja disponível
seja para a gente fazer alguma coisa, ou enfim, né? Aí na espiritualidade, essa leitura é do Valete de Copas aqui fala sobre nós olharmos para as coisas com uma sensibilidade maior. Até porque nós temos, inclusive, a Rainha de Copas aqui também presente, né? Então, o Valete de Copas, ele vai nos dizer assim, para olhar melhor as coisas com né, um olhar um pouco mais singelo, um pouco mais leve ou até mesmo um pouco mais sensível para perceber o que talvez está acontecendo, o que pode ser feito, o que você pode fazer para contribuir de alguma forma. Né? Você pode utilizar a sua boa vontade hoje, por exemplo, para fazer alguma coisa, tanto em prol de você quanto em prol das pessoas. Então é um dia que é interessante, né? Praticar a gentileza, praticar a sensibilidade, o afeto, né? Essa facilidade de comunicação, tá? E aqui no conselho nós temos o 7 de copas, tá? Então é um dia que pode trazer bastante criatividade, bastante, né, uma imaginação muito fértil. Então vamos aproveitar essa energia aí do 7 de copas para de repente planejar algumas coisas, definir alguns sonhos, criar algumas ideias e desenvolver algumas coisas aí que tá no plano das ideias, no seu pensamento, que tá aí né, se, se fazendo ainda no pensamento, ainda nessa dimensão dos pensamentos, dos sonhos, mas que talvez um dia pode se manifestar, pode se realizar, né? Então, é um dia que podemos dar asas à nossa imaginação, deixar que a nossa imaginação se aflore para que a gente possa dar um toque a mais, né, de sonhos, de criatividade no que nós estamos fazendo, certo? Não esquece de deixar o like aqui, deixa o seu like, segue o perfil, ativa as notificações. Se você precisar de uma leitura particular, seja para uma pergunta avulsa, às vezes uma pergunta só que custa R$ 35 apenas pode tirar sua dúvida aí, que você está há meses, há anos com dúvida, vai destravar aí alguma situação, então tem um link aqui na descrição, na legenda, para entrar em contato comigo para a gente fazer, tá bom? Agradeço pela sua companhia, desejo um ótimo dia, um ótimo final de semana, fiquem bem, um abraço fraterno e até mais.